Genérico Podcast. Nome Genérico Podcast. Salve, salve galera, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, você que tá com insônia aí, bem-vindos a mais um podcast Nome Genérico. Estamos chegando aí à terceira edição, agradecer aí quem apoiou a gente, quem escreveu nas redes sociais, e é isso, muito obrigado mesmo. Para quem quiser procurar informação sobre o podcast de Nome Genérico, tá lá no Twitter, tá lá no Facebook, no Instagram, tá no YouTube também, o programa disponível aí para quem quiser escutar, para quem tem esse hábito. E a gente também colocou em tudo quanto é canto aí, colocou no Castbox, colocou no Mixcloud agora, tem no Spotify, tem no Deezer, e se não tiver, me dá um salve aí que eu tento consertar, porque o meu Anchor, infelizmente, não tá passando para as outras ferramentas e tal, podcast, mas me dá um salve aí, me manda um e-mail, qualquer coisa, que eu tento colocar lá, incluir, certo? Então é isso aí, muito obrigado mais uma vez, estamos aqui com mais um programa, os convidados aí da primeira edição, só não vai ter o Edinho tinha compromissos de hoje, então mandar um salve aí pro Edinho, mas estão aqui os dois colaboradores aí. Fala aí, Ferraz. Pra quem não escutou a primeira edição, se apresenta aí pra galera, já abre com aquele bloquinho esperto de dica aí pros convidados. Opa, salve Jean, salve Flávio, a todos que estão ouvindo. Bem, eu sou o Thiago, ou todo mundo me chama de Ferraz, né? Já participei aqui anteriormente, mas eu vou fazer aquele padrãozão, né? Vamos vender nosso peixe, que é bom. Eu escrevo para um site chamado Post Hardcore BR. O site é posthardcorebr1.blogspot.com, Facebook Post Hardcore BR, no Instagram e Twitter Post Hardcore _BR. E dentro dele nós temos o nosso podcast, o atual, né? A gente chama ele de Mesão de Boteco. Então a gente tá aí em todos os agregadores de podcast ou de música, né? Então a gente tá no Spotify, no Deezer, aí tá no Castbox, tá no Google Podcast, tá em um monte de lugar aí. Só escrever Mesão de Boteco, e se você escrever e não achar é porque esse agregador é uma bosta, tá ligado? Mas, e dando aquela diquinha de som, né? Vou falar de uma banda que eu voltei a ouvir recentemente. Fazia um tempo que eu não ouvia e é uma banda que foge um pouco da galera daquela época que meio que deu uma estourada nas bandas meio indie. Porém é uma banda que tava nesse meio aí, que é o The International Noise Conspiracy, que é a banda do vocalista do Refused. E é uma banda bem legal, eles têm os elementos de rock mesmo. Até legal que tem também, dentro dele tem uns elementos um pouco de punk, coisas que o próprio Refused assim usava um pouco. Porém tem aquele negócio mais classicão assim, mas vamos se dizer, tem um pouco de garage rock e daquele rockão mais sujeira assim, saca? Tá legal que tem um tecladinho também no meio e combina muito bem com o som. Eles estouraram com aquela Up For Sale, que passava na MTV, o clipe toda hora dessa porra, mas é uma música muito boa, né? E o bacana também é que eles têm também um lado político nos sons, então é bem legal, assim. É uma banda que vale muito a pena, e você vai pegar dessa época, né? Você vai ter o The International, daí você vai ter o The Hives também, que fazia essa coisa do rock mais sujão, assim, mais clássico, mais sujeira, assim, né? Mas tem influência do famoso garage rock, né? E é bem legal, assim, vale muito a pena dar uma ouvida pra tentar dar aquela quebrada no som, né? Tem uma galera que ouve só metal, tem a galera que ouve só punk, tem a galera que só ouve X ou Y coisa, e é bem bacana aí. Dá uma quebrada legal aí o International Noise Conspiracy. E Flavinho, também a mesma coisa. Flavinho, pra quem não ouviu a primeira edição do programa, agora mostra aí sua voz bonita, porque aquela primeira edição tava cheio de problemas técnicos aí na sua voz. Já se apresenta aí e dá a sua dica também. Salve Jean, salve rapaziada que tá ouvindo, meus colegas aí, meus amigos, participando aí desse podcast, que é o Flávio, minha segunda participação aqui. Pra quem não me conhece, eu sou músico, tenho um projeto chamado One Black, onde eu toco todos os instrumentos, componho todas as músicas, e o tipo de som é um golf and roll.
vou te chamar assim, misturar o hard rock que eu gosto dos anos 80, com aquela sonoridade também nova-iorquina dos anos 70, glam britânico dos anos 70, né, o comecinho do punk, assim, e o som gótico do Sisters of Mercy da vida e tal. Eu lancei um single semana passada, fazendo plug aqui, chamado When Death Arises. O pessoal deu uma curtida, se eu tô gostando da recepção. Quem puder conferir, vou ficar super feliz. Quem puder seguir lá nas redes sociais. Eu também sou professor de inglês, então quem tá aí de bobeira aí em casa esses dias aí só vendo notícia ruim, vamos aprender um idioma. Eu dou aulas online de inglês, então quem quiser pode entrar em contato comigo, não importa qual plataforma que eu troco uma ideia, a gente pode combinar, ok? E eu vou dar minha dica musical de hoje, um disco que saiu mês passado, dia 20 de abril, que é da banda italiana Faz Waltz. O nome do disco é Rebel Kicks. Cara, é uma banda de glam rock, mas eu não tô falando de glam, Poison, Slaughter, não, esquece, isso daí não é glam. Tô falando de glam de verdade, estilo Slade, Sweet, T-Rex, Bowie da fase Ziggy Stardust. E é uma banda italiana, o Faz Waltz, né, que vai de encontro com o som que o Gilda também faz, que é outra banda que faz um glam rock legal. E eles têm um visu meio bover, né? São uns caras assim de cabelo curtinho, jaqueta, meio quase hooligan, assim, né? E esse é o disco novo deles, eu achei o melhor até agora, eu já acompanho a banda faz um tempo. Cara, são músicas curtas, simples, rock and roll como tem que ser, né? Eu acho que esse disco vai trazer coisas bacanas pra eles aí. Eles estão no Bandcamp, estão em todas as plataformas aí, é um trio, né? E vale a pena, a Itália tá surpreendendo nesse tipo de som, cara. Tanto com o Gilda como com o Faz Waltz. E fica aí minha recomendação, principalmente a faixa Grown Up Guy, que abre o disco. É simplesmente fantástica, cara. Muito bom. Se você gosta de rock and roll de verdade, quando eu digo rock and roll de verdade, é 3 acordes, músicas diretas, curtas, com melodias bacanas. Com certeza vocês vão curtir o Faz Waltz. Boa. Bom, eu voltei pra barulheira, como sempre, né? Porque como foi uma semana tensa aí pro Brasil, eu ouvi o novo do ACXDC lá, o Satan is King. Que disco maravilhoso, assim, é um disco que... Eu adoro Power Violence, cara, mas chegou uma época que deu uma saturada, assim, a fórmula, né? Eu digo, né? Então foi muito foda, assim, porque os caras têm aqueles toques de Power Violence, mas eu senti que tem muito mais de death, de hardcore mesmo, de grind puro, né? Então é um disco, assim, mano, cristal da ruindade, de pesado, assim, cara, é muito foda. Disco que eu tô ouvindo direto, Satan is King. Eu espero que seja uma resposta ao disco gospel do Kanye West, que é Jesus is King. Eu tenho uma leve suspeita que seja tipo uma piadinha e tal, né? Então é fodido, assim, o ACXDC é muito foda. Além de satanismo, os caras falam muito de veganismo também, né? Os caras falam de política e tal, então é uma banda muito interessante. E além de tudo, cara, quem produziu foi o Taylor Young. Ele toca naquele Nails, que é uma banda de grind bem foda, assim, tá ligado? Toca naquele Twitching Tongues também, tá ligado? Aquela banda lá de Firebird. Então, puta disco, cara. Então, recomendo aí. Então é isso. Escuta aí pra quem tá sentindo a vibe aí do momento. Então é isso aí. Agora vamos pro nosso debate. O tipo de roqueirinho que me irrita pra caralho, me irrita demais, é aquele politicamente correto. É o sujeitinho que é heavy metal, é rock and roll, mas é todo polidinho, é Nescauzinho que ganha da mamãe, vai pro Facebook e fica postando todos os dias. Ele escolhe ou é sobre homossexualismo, como sofrem preconceito, como essas pessoas são discriminadas pela sociedade, vamos acabar com isso, com esse preconceito terrível, sendo heterossexual. O cara é branco e todos
os dias vai lá, como os negros sofrem preconceito, que coisa mais horrível, temos que acabar com o racismo no Brasil, temos que acabar com essa mentalidade retrógrada. O cara é homem e vai lá todos os dias. Nossa, os homens machistas não passarão. Esses homens machistas, as mulheres sofrem assédio, sofrem preconceito, e os amigos têm que aturar aqueles textões todos os dias. Olha, eu conheci um sujeito exatamente assim. Ele já era chato, que doía, fazia textão todos os dias. Daí do nada o cara viu um vídeo meu e chegou já me atirando pedra, me xingando, isso e aquilo. Eu disse, olha, vai se ferrar, seu fresco de merda. Eu disse isso, ele já começou a argumentar de homofobia, e caramba, o cara é muito chato, muito chato. Você deve ter alguns amigos assim. Eu felizmente já me livrei de todos, excluí, não tem mais na minha timeline esse tipo de pessoa que fica só de mimimi. Segundo tipo, é o roqueiro revolucionário, esquerdista. Nossa, revolucionários, nós temos que lutar contra o capital opressor. Não pode existir roqueiro de direita, onde já se viu. Então eles ficam nesse papinho de que não pode ter roqueiro de direita, mas o sujeito é burro, o sujeito é um imbecil, porque o rock, ele nasceu no capitalismo. Se o capitalismo não existisse, não existiria rock and roll, meu amigo. Uma pergunta para os dois. O rock virou fascista? Aí, ó, começamos polêmico. O rock é fascista hoje em dia? O que vocês têm a dizer sobre isso? Melhor, né? O rock virou coisa de fascista, né? Pra complementar e apimentar a pergunta. Coisa de fascista não, tá ok? Virou coisa de comunista, tá ok? Tem. Na verdade, cara, eu acho que assim, não é que virou. Sempre teve, mano. Só que era muqueado, né, cara? Tipo, os caras não chegavam e falava, tipo, acho que nem do fascismo, cara, acho que muito mais de direita, né? Você dizer extrema direita. A gente vai incluir muitas ideias de direita, né? Dar um exemplo legal de uma entrevista, eu não sei onde foi. Eu vi uns anos atrás o Leone, que era do... Que tem a música lá, aquela Garotos, que acho que meio mundo deve conhecer. Mas o Leone foi, acho que, do Heróis da Resistência. Eu sei que ele tocou no Kid Abelha. Até os primeiros discos do Kid Abelha é o Leone que tá ali tocando. E ele falou, cara, porque, tipo, tinha uma galera que ficava espantada, né, quando o Lobão começou as ideias de direita, o Roger do Traje a Rigor, né, e aí o Leone falou, isso não é nenhuma novidade, porque os caras já eram na época, só que os caras eram mais enrustidos, tá ligado? Como ele falou, um monte de gente da cena rock nacional, uma galera era de direita, e os caras, tipo, só que os caras ficavam enrustidos, saca? Tipo, os caras não demonstravam isso pro público e nem pra grande mídia, tá ligado? Mas entre eles sabiam. Então, eu acho que é um crescimento da direita, não somente do fascismo, tá ligado? Mas eu acho que é um crescimento de extrema direita e de ideias bem retrógradas, assim, tá ligado? Tipo, tem gente que já tinha ideia torta, tipo, Ted Nugget, eu sempre falo o nome desse maluco errado, tá ligado? Mas vocês sabem quem é. E aí a gente vai ter o Pantera, o caso do Pantera, né? Porque o Pantera, se a gente for pegar agora, analisar, pô, o Dimebag tocava com a bandeira dos confederados na guitarra, tá ligado? Vini Paul também tinha as bandanas dele lá, uma delas era dos confederados, saca? O Fio Anselmo de velho começou a virar nazi, velho nazi, tá ligado? Mas naquela época ninguém tinha ideia disso. Então uma parte não só das bandas esconderem, mas uma parte era da falta de informação, porque a gente tinha bandas que até demonstravam um pouco em algumas coisas, mas a gente não tinha esse conhecimento. E a internet, a informação fácil, atual, você consegue. Que nem você vai pegar na época do Pantera, pô, cara, acho que a única fonte de informação que a gente poderia ter alta era uma enciclopédia Barça, tá ligado? Então a gente não tinha tanto disso, mas eu acho que tem, cara, mas não é totalmente, mas tem mais do que antes. Você vai ter também, não só o fascismo, por exemplo, você tem aquele nicho do black metal, tá ligado? Que é o black metal nazi, né? Que é o new... Puta, eu esqueci como é que fala essa porra. Mas é o NB, sei lá o que, tal, do black metal. E os caras têm ideologia nazi, tá ligado? Tem ideologia fascista, tem tudo isso. Um dos últimos exemplos que a gente teve foi o Nergal, do Behemoth. O Nergal teve acho que foi ano passado, que ele tava numa academia com a camisa do Dark Throne e começaram a chamar ele de nazista. Aí ele ficou muito puto, brigou, papapá, saiu da academia, daí aparece ele no carro conversando com uma pessoa, ele contando a fita. Meses depois, ele tá usando uma camiseta de uma banda de black
black metal que nas costas tá escrito, tipo, Kill the Communist, Kill the Anarchists, tipo, mata todo mundo que for de esquerda, sabe? Então, o black metal também tem essa parada do nazismo, do fascismo dentro dele, que acho que dos estilos musicais dentro do rock, talvez seja o que seja mais gritante nesse ponto. E sem contar que já é algo que não vem de hoje, né? Já vem de anos. Porém, você vê um crescimento sim em quase todas as esferas, mas ainda não é aquele crescimento, não é coisa tão gigantesca como, por exemplo, dentro do black metal. Mas você tem uma galera com ideia muito torta assim, e cada vez mais a gente vê crescendo, tá ligado? E se bobear vai crescer mais, cara, porque dependendo do nosso governo de bosta e dependendo da cabeça das pessoas de merda, a gente tá fudido, né? Então, cara, eu concordo com o que o Ferraz falou, né? Até porque antes a dificuldade, assim, para obter informação era maior, né? Então, assim, só de conseguir o play da banda, assim, conseguir um disco que não saiu aqui ou alguma coisa desse tipo, o cara ia lá, o disco, aí ia lá, ouvia o disco, ouvia a fita, o CD pirata, sei lá o que o cara tinha. E era isso, o que ele sabia dos caras era se tivesse uma entrevista na Rock Brigade ou algo do tipo assim. Então meio que rolava essa blindagem, né? Da galera não saber. E também o pessoal não tinha o costume de aprender inglês na época também. Então, assim, eu digo das bandas de fora, né? Os caras não iam entender certas coisas das letras, a não ser se saísse, que nem teve uma febre lá das revistinhas com letras traduzidas, né? Que a galera comprava bastante pra entender o que as bandas estavam falando. Então é foda, cara. Eu acho que no metal eu percebo muito, né? Desses anos pra cá, até pelas pessoas que a gente conhece, né? Que acabaram indo pra esse caminho aí do conservadorismo, né? Pra depois chegarem até a extrema-direita, no caso de alguns, né? Que são os que continuam apoiando aí esse governo ridículo, né? Então você vê que eles seguiam aquela coisa, porque o metaleiro, cara, sempre foi problemático, assim, no meu ver, cara. Que é aquele cara que, desde os anos 80, cobrava ideia se você conhecia tal banda ou não, tá ligado? Queria um saber mais que o outro, sabe? Aquela coisa, só saio com... Eu já ouvi muito disso, eu só saio com mina que curte som, sabe? Então sempre houve um radicalismo muito besta, né? E esse tipo de pensamento leva a coisas extremas, né? Então acho que tudo faz sentido nesse momento que a gente tá vivendo agora. A galera tá pendendo por esse lado aí, né? Você vê, é sempre os caras que escutam Iron Maiden, Megadeth, essas bandas mais manjadas, né? Usam óculos escuros, estão sempre de preto, arrumam um trampo de designer, né? Ou trampo com alguma coisa de nerd. Aí é isso aí compra um carro e reclama de PVA, né? Aí reclama de buraco na rua enquanto a gente passando fome. Eu sei que é assim, não tô dizendo que todos os designers são headbangers, headbangers frustrados na vida, mas foi só um exemplo, cara, que muita gente acabou ficando assim, tá? E na história do rock sempre teve gente, né? Consegue lembrar que o Ferraz citou o Ted Nugent, que sempre foi esse cara anti-droga, anti-tudo, caçador, essas brisas ali. Ele nunca escondeu isso, né? Uns poucos. E o que me incomoda hoje em dia não é o fato de existirem, só o fato de esses caras existirem, esses caras da extrema-direita aí, quase fácil aí. O problema é que fica quieto, é isso que me incomoda mais, né? Eu lembro do que aconteceu ano passado, que o Mike Ness do Social Distortion, que é uma banda de punk rock, né? Ele falou mal do Donald Trump, no lá nos Estados Unidos, um cabuloso lá que tava lá na primeira fila, não gostou e ficou o bis inteiro mostrando o dedo do meio pro Mike, daí o Mike foi lá e desceu o cacete no cara. No dia seguinte tava Fox News, tava todo mundo do lado do cara, dizendo que o cara bate em fã, não sei o que, e eu não vi um cara da cena dar apoio pro Mike, cara. Eu não vi. Se vocês tiverem aí essa informação aí, eu agradeço, mas eu não vi um cara dizendo, pô, tá certo, Mike, tem que acabar com esses caras aí, não pode ficar quieto, não pode deixar os caras fazer isso, tá ligado? Então, isso aí que me chateia mais, a galera, quando um cara se expõe pra ir contra esses idiotas aí, que estão dominando boa parte do mundo, pra ser sincero, não tem o backup da galera ali dizendo, não, tá certo, mano, né? Principalmente
uma banda conhecida, assim, pô, não teve um, cara, né? Então é isso que me irrita mais, cara. Concordo demais aí com a opinião dos dois. E eu acho que tem artista que até paga pela visão, pela opinião, né? Um exemplo foi no último Rock in Rio que o Nervosa tocou, que a banda falou sobre a Marielle, né? E no show ninguém vaiou, todo mundo aplaudiu e tal, né? Mas eu vi no Whiplash, que segundo o Ferraz é a capricho da internet, né? Então você devia ver o churume que tava lá nos comentários, né? Além das minas serem, né, uma banda de mulher que atrai muito mais crítica dos metaleiros chucro, né? Dos metaleiros desgraçado. Elas ter falado de um tema político foi muito pior, assim, né? Então, assim, tem muito preconceito envolvido, né? E eu vejo que o rock também, ele encaixa muito na coisa do cidadão do bem, né? Hoje em dia eu vejo muito, eu que fico mais nas redes sociais, até por profissão, eu vejo que o cidadão do bem, ele tá sempre ouvindo, sempre rock, né? Somente rock clássico, assim, eu acho muito engraçado, assim, né? Você vai ver o comentário dos caras, e aí, sei lá, o cara tá ouvindo uns rock clássico, não sei o quê. Eu me pergunto, eu pergunto pra vocês também aí, será que o rock, ele atrai mais ressentido? Porque eu acho que quem é de extrema direita tem uma coisa de estar ressentido ali, né, cara? De estar com ódio, de estar com raiva. Você acha que tem mais espaço pra esse tipo de gente dentro do rock, dentro do som pesado, seja do punk, seja do metal? Vocês acham isso? Ou é piração minha? E eu queria que vocês comentassem aí o negócio do Nervosa, se vocês chegaram a ver na época, o que vocês acharam disso? E lembrando, né, com essa pergunta, lembrando que, apesar de ter muito conservador no rock, tem uma ala que é música clássica, né? Lembre-se do cara que era da Funarte lá, né? Que diz que o rock leva ao aborto e leva ao satanismo, né? Pô, lembra dessa fita, né? Só pra lembrar aqui, tô checando, ele deu uma entrevista pra Veja e ele rejeitou, ele disse que aquilo foi tirado do contexto e que ele gosta das bandas Pink Floyd, Metallica, Iron Maiden, Yes e algumas outras coisas. Então, tá vendo? Como tá os rockers de hoje em dia. Então, mano, em relação a Nervosa, cara, eu sempre achei foda o fato de uma banda de mina brasileira aqui, mano, viajar pra Ásia, pra Europa, fazer uma parte de show nos Estados Unidos, entendeu? Você não precisa gostar do som pra apoiar, né? Eu fui muito fã, assim, do vocal da Fernanda, mas, porra, cara, eu achava muito foda. Eu assisti o show do Rock in Rio, falei, na hora, assim, comendo com farinha, saca? E sempre vi muito comentário, ódio gratuito pra cima das minas, sabe? Tipo, uns comentários, além de ser comentário machista, cara, também, assim, falando do som sem fundamento, sem base, sabe? Isso aí me deixava muito puto, né? Fazendo meme, os caras criavam meme pra zoar Nervosa, pô, vai se fuder, né, meu? Na moral, não há o que fazer, né, velho? Talvez, respondendo a sua outra pergunta, talvez seduza, né, a pessoa com esse pensamento aí, porque muita gente associa o rock à liberação da raiva, né? Conheço gente que escuta som pesado, assim, pra tirar o estresse, né? Então talvez seja uma válvula de escape que as pessoas peguem por esse lado aí também. Então eu não descarto essa possibilidade, né? É diferente, por exemplo, do rap, né? O rap já dificilmente, cara, você vai entrar por um nicho de extrema direita ou como rap, né? E sobre o Mantovani lá, né, o Dante Mantovani, escroto. Só que eu gostaria muito que tivesse mais caras desse do que roqueiro conserva. Eu acho que seria um inimigo muito mais legal de combater um cara como esse Mantovani do que caras dentro do próprio rock tendo essas atitudes assim, né? E é totalmente escroto, cara. É a visão da galera. É a falta de cultura dentro da ideia de cultura. Esquisito, né? Mas é bem por isso aí mesmo. Então, referente ao Mantovani, ele tem mais é que se foder, né? Vamos ser direto. E tem que é a merda. Como toda essa galera roqueira, boba e idiota do cacete. Das meninas do Nervosa, eu acho que assim, elas são extremamente competentes no palco. Elas fazem um som que cativa muita gente. Eu não gosto muito do som do Nervosa, não sei porquê. Eu gosto de thrash, gosto de death, mas o som do Nervosa, sei lá, mano, pra mim não encaixa bem. Porém, eu vi o show delas no Metal Fest ano passado. E assim, mano, foi destruidor, tá ligado? Tipo, elas destruíram no palco, não sobrou pedra sobre pedra, tá ligado? Tipo,
O show das minas foi extremamente competente, tipo, mano, destruindo até o Crisium, assim, que tocou depois, tá ligado? Tipo, tinha uma galera que olhava assim, tipo, mano, sai daí, Crisium, depois do Nervosa não entra não, mano, porque vai passar vergonha, tá ligado? E assim, eu vi muito disso não só na época do Rock in Rio, como agora também quando deu a separação, né? Que a Fernanda e a outra moça, que é a que toca a bateria, que agora eu esqueci o nome dela, saíram da banda e tipo, mano, a quantidade de chorume que foi dado na internet por causa das outras, não sei lá, banda bosta, banda de mina é tudo uma merda, essas mulheres não sabem tocar porra nenhuma, política não tem a ver com metal, tipo, mano, é o ápice do chorume, não é a Capricho, é a Tititi do metal, que é o Whiplash e grupinhos de Facebook, né, cara? Mas eu acho que elas fazem um trampo muito foda, agora separou, tem a Prica ainda continua com a banda, porém as outras meninas tomou toda outra banda e que sejam tão fodas quanto eram quando estavam todas juntas. Porque era um tapa na cara de metaleiro, o bobão, tá ligado? E só que assim, eu também não... A gente fala muito dessa parada do conservador e tal, dentro do metal, né? Porém, cara, não é só de conservadorismo que o fascismo vive, né? Ele vive de preconceitos, ele vive de escrotidão, né? Vamos dizer no geral. Então, tipo assim, a gente pode não ter isso, por exemplo, dentro do punk hardcore de conservadorismo. Porém, a gente tem dentro do punk do hardcore aquele cara que é racista, a gente tem o cara que é misógino, a gente tem o cara que agride mulher, tá ligado? E isso são traços, entendeu? Então, eu acho que assim, eu acho que não tem somente o traço do metaleiro raça bobão, tá ligado? Tem o traço do cara do hardcore da Vans que agride mulher, saca? E que acha isso natural, mano. Então eu acho muito complicado, gente. Tem muita coisa que tem que se resolver, muita coisa tem que ser melhor, tipo, trabalhado e não somente, tipo, cantar nas músicas que vamos ser contra não, eu ia falar, nossa, contra a cultura, né? Contra o governo, essa porra toda, e você vai lá e age da mesma merda que um facho, tá ligado? Tipo, isso não muda nada, mano, saca? Então, eu tenho um pouco dessa visão também. Eu acho que tudo tem que ser melhor trabalhado não somente pelas bandas, pelo público, mas também vamos dizer, ideologia política, né? Ser muito melhor estudado e não só estudado, tipo, dentro da universidade Facebook e das faculdades WhatsApp, né? Que essas daí são de fuder o cu. Boa, Ferraz. Pois é, essa universidade WhatsApp aí é a mais perigosa que tem, né? Até elegeu um jegue, né? Enfim. Mas bom você lembrar disso, cara, porque a gente fala o rock virou fascista, mas abrange tudo isso, né, cara? De ser... Não é só por causa que o cara votou no Bolsonaro e... Eu tô colocando dentro do guarda-chuva todas essas questões, entendeu? De ser racista, de ser homofóbico, de ser classista, de ser... né? E a gente sabe que essa radicalização rolou até dentro do hip-hop, né? Eu acompanho o trampo do Ferrez aí, que é um cara que é escritor e tal, fez vários livros muito bacanas, é um cara que é da perifa, então sabe bem... E aconteceu isso até no hip hop, né? Então não é uma novidade, né? Essa radicalização já vem rolando faz um tempo, né? Acho que dentro da internet facilitou, né? Eu acho que foi uma coisa meio que acabou facilitando, assim. Mas é muito foda, né, cara? É muito triste, né, o que tem acontecido, né? E quando eu disse o rock é fascista, engloba dentro do guarda-chuva esse tipo de coisa, né, cara? E vocês, assim, acompanhando, vocês têm reparado em mais bandas tocando alguma coisa, sendo mais político? Vocês acham que nesses últimos anos, vocês acham que as bandas estão mais políticas? Ou vocês acham que ainda tem muita banda com medo de se identificar, de falar de falar dos problemas e tal? Você acha que ainda rola isso? Ou vocês acham que não, que as bandas estão muito mais políticas hoje em dia? Vocês acham que elas já estão tratando dos temas? Como é que vocês veem aí? Então, mano, a questão das bandas serem mais políticas, assim, terem mais posicionamento, cara, tem algumas que eu tô vendo que estão se mexendo, né, cara? Você vê, por exemplo, os Titãs, cara, colocaram a música deles lá na propaganda lá bolsonarista, os caras mandaram tirar. Então você vê que todos os integrantes da banda têm e ex-integrantes também, né? Eles um apoiando o outro ali,
contra tudo isso, sabe? Então, assim, eu achei bem interessante o posicionamento deles. E por exemplo, no universo que eu gosto mais, né, que é mais o rock and roll mais básico, etc., é meio difícil de ver as bandas se posicionando, né? Uma coisa assim que eu acho que deveria ter mais, ser um pouquinho mais explícito, né? Não no som necessariamente, eu acho que se não é a proposta, acho que não tem pra quê, mas assim, eu vejo coisas muito sutis, né? Até porque tem aquele lance das bandas terem medo, né, de perder público, esse tipo de coisa, de polarizar os fãs. Eu acho que aí vai um pouquinho, os caras não querem sair da zona de conforto, né? Então eu não vejo assim tantas das bandas que eu acompanho, eu não vejo tantas se posicionando, sejam bandas mais antigas ou mais novas, né? Mas tem aqueles que você percebe, né, que dá umas alfinetadas, que fala algumas coisas, mas como um todo eu acho que o pessoal fica mais na dele mesmo. Então, se a gente for ver no âmbito geral, eu acho que tem muita banda que se isenta assim, tá ligado? Porque não quer perder fã, não quer perder status na mídia, tem todas essas bostas, né? Tem banda que sempre contestou, mano, desde sempre, tá ligado? Você vai pegar principalmente, acho que as bandas de hardcore, algumas de hardcore, algumas de punk, né? Metal, você tem um pouco disso em alguns gêneros, assim, você vai ter. Na verdade, em todos os gêneros você sempre vai ter, tá ligado? Mas a parada de abrir mais vamos dizer assim, a coisa de abrir mais a boca de ambos os lados, né? Tanto o direita e esquerda, o que luta contra o fascismo e o fascista, ele aumentou muito com os últimos anos. Você vai ter banda que nem... Vamos dar um exemplo. Quantas bandas no Brasil de thrash metal você via sendo políticas? Nenhuma, tá ligado? Sepultura nunca foi muito político, tá ligado? Sepultura foi querer ser contra a polícia tocando o cover do Titãs, só. Mas você vê agora, um exemplo mais recente é o Violator. Os moleques do Violator sempre foram políticos, sempre foram contrários. Aí precisou o Pônei mandar o Jair Bolsonaro tomar no cu, pra alguns entenderem, né, que a banda era política, mas o Violator sempre foi uma banda dentro de um nicho que não era tão político. Por exemplo, você ter bandas dentro do hardcore e ser políticas, você vai achar com mais facilidade, como no punk também. Agora no thrash metal é bem mais difícil. E então eu acho que tem, cara, eu acho que sempre tem, sempre vai ter, porque tem a galera que não tem medo de botar a cara na frente das coisas não, saca? Independente se, eu toco meu som aqui, pô, se eu falar de política eu vou perder fã, que se foda, eu posso perder fã, cara, mas pelo menos eu mantenho a minha ideologia, eu vou manter minha ideia de pensamento. Mas é de fato, cara, tem gente que nunca vai falar. Se agora nesse momento não falou, imagina mais pra frente. E tem algumas bandas que você vai se posicionando aí, que nem quem se posicionou esses dias aí foi o Ira, acho. Eu vi um bagulho sobre o Ira se posicionando umas paradas, e o Ira nunca foi uma banda de tanto posicionamento assim, né? Então eu vejo que rola, tem, mas não é, por exemplo, e se espera, saca? A gente, talvez o que o público espere de mais posicionamento, você não vai ver esse posicionamento total que o público pede, porém você vê que existem ainda locais que o posicionamento existe, né? Mas é isso, bicho. Eu acho que meio que gira em torno disso, tá ligado? Você vai ter as bandas que vão falar e vai ter as bandas que vão calar a boca, e vai ter a banda que cala a boca pra passar pano, tem a banda que cala a boca porque não quer perder fã, e tem a banda que vai falar merda, e tem a banda que vai ser contrária a toda essa merda. A gente sempre vai ter isso, sempre vai ser assim. Eu acho que é uma das coisas que não vai mudar dentro da música não, cara. De verdade, assim. Eu não creio que vai ter uma mudança referente a isso. Boa. E lembrando aí a pessoa que tá escutando e tal, aqui ninguém tá falando que a esquerda, nem a direita, nem o centro é a melhor opção. Cada um que tá falando aqui tem a sua opção política, o seu partido, ou não tem nenhum partido. Quer dizer, se você é bolsonarista e tá escutando isso, vai tomar no seu cu, desliga isso agora e vai dormir, vai escutar outra coisa, beleza? Mas de resto aqui, a gente tá falando de no mínimo, cara, ter um pensamento progressista aqui, de não ser um racista, filha da puta, de não ser um machista desgraçado que quer agredir a mulher, de não ser um cara que quer acabar com o meio ambiente, como certos ministros que tem por aí, né? Afinal, tem certos ministros que falam na caruda mesmo, né? Que querem colocar a boiada no lugar. Então
Então nós estamos falando disso, né? De um pensamento progressista que eu acho que tanto a esquerda quanto a direita tem. Então nós estamos falando disso aqui, tá? Ninguém tá julgando você aí, amigo. Você não precisa doer o rabo, né? E até uma coisa que eu queria até discutir com vocês que são da perifa, que nem eu. O Ferraz já foi aqui da ZN, o Flavinho é de Guarulhos hoje em dia, continua meio ZN, tá sempre aqui. E a gente tem um amigo em comum, teve uma conversão, ele virou evangélico, sempre foi uma pessoa que curtiu muito punk, muito hardcore, uma pessoa meio lendária aqui na região. E ele, né, só que ele não é um bolsonarista, né? Ele é uma pessoa que não é bolsonarista e tal, tem muito ódio, né, do Bolsonaro, até aí quem não tem, né, cara? Então é muito louco. Só que uns tempos atrás, quando eu encontrei com ele, ele falou esse negócio de ele gostou muito do Dead Fish, só que ele achou muito político o disco. E aí, assim, basicamente, cara, como é que você chama o Dead Fish de político, sendo que o Dead Fish sempre foi muito político? E, porra, as letras do Ratos de Porão também é muito político. Esse negócio político na música, por que assusta tantas pessoas, cara? Eu acho impressionante isso aí, tá ligado? Porque todas as bandas que as pessoas escutam sempre foram políticas, sempre tiveram uma opinião ali, né? Por que dá esse medo, né, de você falar que a banda você escuta é política? Por que vocês acham isso? Ainda mais numa perspectiva de periferia, vocês que vêm daí e tal. O que vocês acham, cara? Por que incomoda tanto? Então, você citou um exemplo aí já do Dead Fish, né? O Dead Fish, não que nunca tenha sido político, pelo contrário, foi o que você falou. Dead Fish sempre foi uma banda política, porém, o último disco agora, as letras estão muito diretas. Eu acho que antes a galera, tipo, vou dar esse exemplo porque você deu esse exemplo, mas eu acho que diversas outras bandas também têm isso. De algumas bandas serem políticas, as suas letras são políticas, porém elas não eram diretas. Não é que nem, por exemplo, o Ratos de Porão falando sobre a bomba atômica, o Cólera falando sobre a destruição da natureza. Você tem o Não Verde Desmate, né? Você também tem o Caos Mental Geral, como exemplos do Cólera, que eu lembro agora assim de cabeça, mas tem várias outras músicas, como Duas Ogivas, por exemplo. Então, eu acho que essas bandas, elas eram muito diretas, sempre foram muito diretas, essas bandas de punk mais antigas. E as bandas de hardcore que depois vieram dos anos 90 pra cá, algumas são bem políticas, mas elas não eram tão diretas. E como algumas agora estão sendo bem diretas, o povo tá meio que tipo assim, pô, mas peraí, mano, não tinha política antes. Mas sempre teve, só que nunca se foi. A pessoa nunca acho que pegou pra analisar, pra ver que, tipo, tinha real política ali. E muita gente, você deu o exemplo do Dead Fish, é um bom exemplo, tá ligado? Porque você vê uma galera que, assim, eu vou falar por mim, eu não gostei do último disco, mas sonoricamente eu achei ele muito fraco. Mas as letras são bem fortes, assim, sabe? E muita gente reclamou das letras e falou, a banda não devia ser política, devia voltar ao que fazia antes, que era tocar hardcore. Cara, o hardcore é político. Vamos dizer, um dos pais do hardcore, que é o Dead Kennedys. Olha o nome, cara, tipo, Morte aos Kennedys. O negócio já era político e continua político. Você vê as letras do Dead Kennedys, são todas políticas, tá ligado? Mas precisa ser tão na cara pra pessoa entender, sabe? Então eu tenho essa visão. Eu acho que tem uma galera que, tipo, é a famosa que ouve só pelos riffs, tá ligado? E não quer compreender uma letra, e a letra tá lá escancarada pra todo mundo, cara. Só não entende quem não quer, tá ligado? Então, cara, até interessante vocês comentarem do Dead Fish, que é uma banda que eu nunca gostei muito, né? Nunca foi... Na verdade, todo esse hardcore mais melódico nacional eu nunca gostei. Eu até gosto de algumas coisas gringas, assim, mas assim, eu achei legal. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que adoram Dead Fish e eles, com exceção desse comentário que o Jean fez, o pessoal meio que entendeu a mensagem, sabe? Eu acho que alguns amigos nossos que são fãs da banda, eu vejo que eles têm uma posição, que eles, sabe, eles se preocupam com a galera, são pessoas que apoiam o underground também. Então, assim, eu acho que foi uma banda assim que quem entendeu qual que era dos caras, comprou a ideia, saca? Então, assim, eu acho que é uma banda importante, assim, pra conscientizar uma galera um pouco mais nova, né? E não tem como, né, cara? O que o Ferraz falou, o punk e o hardcore, ele tem esse lance
de confronto, né? De ideologia. Então ele acaba fazendo parte da música, querendo ou não. Né? Ele citou o Dead Kennedy, apesar da polêmica, né? Da questão do cartaz e tudo mais. Eu achei bem escroto o que aconteceu, né? E parabenizar lá o Christian Soares, o nome dele, o artista lá, não lembro é esse o nome dele, faz um trampo muito foda. E eu achei legal das bandas se apropriando do cartaz, né? Tipo o próprio Ratos, né? Então, eu não ouvi esse último do Dead Fish, até porque eu não sou chegado na banda, né? Mas pelos comentários aí de quem acompanha, o pessoal gostou mais da parte lírica mesmo, que nem o Ferraz comentou. Mas tem que ser, o momento é esse. Eu acho que o momento... Eu cobro muito, e o Jean também, né, nas nossas conversas, o Ratos, cara, de lançar um disco agora, né, porque em 2014 o Século Sinistro lá teve um efeito, eu achei interessante, tanto o disco musicalmente, para mim, um dos melhores do Ratos, como a questão lírica também, né, Conflito Violento, para mim, é uma das melhores músicas do Ratos, que é uma paulada em todos os sentidos. Então, acho que agora, mano, os caras tinham que lançar disco aí sobre esse momento que é um dos piores, se não pior, que a gente está passando desde a época dos milicos, né? E também dando uma complementada no que o Jean falou, é verdade que a gente está mais sendo agressivo aqui em relação ao bolsonarismo mesmo, né? Que não tem mais como você ficar quieto diante do que está acontecendo, né? E esse pensamento de não ser uma pessoa escrota, de ser uma pessoa que se porta com o próximo, que pensa no coletivo, não só no individual. Então acho que é muito importante isso. E até destacar aqui, por exemplo, um cara que é de direita, que é conservador, que eu admiro muito, é o Dee Snider, cara. Porque o Dee Snider, ele é dos anos 80, ele foi lá discutir com a Tipper Gore, foi o Al Gore na época, né? É o vídeo da audiência inteira, ele foi lá defender as letras da banda, foi defender o rock, né? E aí quem cuidava do PMRC lá era os Dante Mantovanes de lá da época, né? Queimando disco, querendo proibir música de tocar no rádio. E eu acho que ele sempre é um cara que se posiciona. E até mesmo, recentemente, a filha dele, quando começou a pandemia, ficou no Peru sem poder sair de lá, ele fez vídeo apelando, mas, cara, de maneira super educada, o cara não foi, sabe, escroto, sabe? O cara correu atrás das melhores maneiras possíveis, e quem ajudou ele foi até o Paulo Barão, né, que é o famoso promotor aqui, pra filha dele voltar para os Estados Unidos. Então, um cara assim, que não é escroto, não precisa ser escroto, cara. A ideia dele é aquela, e ele nem no Trump ele votou. Você não é obrigado a seguir a ideologia de ninguém. Eu acho interessante isso também, né? Assim como tem muitos caras que se dizem de esquerda, muitos caras que se dizem pró-animais, pró-não sei o quê. Tem cara que diz que é a favor do feminismo pra pegar as meninas. O cara não acredita nisso, enfim, ele passa uma imagem, né? Tem gente que faz isso, a gente se aproveita de uma situação que é bacana pra poder conseguir outras coisas também, né? É isso aí. Pois é, né? Bem lembrado aí que você falou, Flavinho. Lembrar dessa história do Dead Kennedys, e o desenhista é esse cara mesmo, né? Ele faz pôster pra banda e um puta figurão, assim, talentoso pra caralho, né? E bem lembrado dessa coisa aí, né? Que você falou, do cara aparentar ser uma boa pessoa, né? E ele... mas ele tem muito podre, né? Por exemplo, pega o Morrissey, né? Quem não sabe aí, o jovenzinho que tá escutando, o Morrissey era o vocalista de uma banda chamada The Smiths. E o The Smiths, tipo, falava muito sobre veganismo, né? Direitos dos animais, direito LGBT, né? Só que todo mundo sabe que o Morrissey é um puta racista, né, cara? Ele é um racistaço, assim, tem muita história, né? Muita declaração, assim, né? Dele ser um reacionário hoje em dia, né? E, por exemplo, eu que sou muito fã do Cro-Mags, eu pego o John Joseph, que é vegan, superou as drogas, superou não sei o quê, mas é um puta pau no cu nas redes sociais, fica fazendo body shaming nos outros, porque os outros são gordos, porque ele tem 60 anos quase, e ele é musculoso, ele anda de bike, ele é vegano, então é muito louco, né, isso aí. E eu tenho essa impressão do rock, que o rock tem muito dessa coisa lúdica, né, que tipo,
nossa, é muito do faz de conta, né? Mas as origens do rock mesmo, assim, que vai lá pro blues, né? E os Spirituals lá, né? Dos Plantation, né? Dos catadores de algodão do sul dos Estados Unidos, né? Do pessoal que veio da África, né? Imigrou no Brasil, Estados Unidos. Tipo, a música que, né? Meio que inventou o rock and roll, ela era muito política, né? Não político no sentido, né? Um lado político, né? Mas ela falava muito da situação nos campos, né? A situação do trabalho forçado e tal. Então é muito louco. As pessoas assim, ai, não mete a política no meu rock. Mas o rock and roll de origem, cara, no blues lá, é muito político, né, cara? É muito louco isso aí, né? Que as pessoas, tipo, tudo bem, nem todo mundo tem a noção histórica que a gente tem, mas é muito maluco as pessoas negarem isso hoje em dia e ficar naquela chatice do não bota política na minha banda, porque eu sou contra, né? É muito estranho, né? O que vocês acham? Pois é, já me lembrado, cara, que se você pega mesmo a primeira onda do rock, eram negros, né? O Little Richard, que faleceu recentemente, o Chuck Berry, o Fats Domino. O único que não era assim dos primeiros que era branco era o Bill Haley, né? Mas ele também era um caipirão e tal. Então assim, o Little Richard era negro e gay, né? Mesmo ele pirando um pouquinho depois, ter virado pastor, ter falado uma página grosseira, mas aí é outra história. Isso é essa referência histórica, né? O rock and roll foi criado por pessoas que sofriam preconceitos, pessoas que eram julgadas, pessoas pobres, né? Então a gente não pode esquecer disso, né, cara? Eu sempre enxerguei o rock como uma forma de inclusão, né, da pessoa diferente, a pessoa que passa por uma situação difícil, ela consegue se encontrar no rock. Eu até me identifico com isso, porque nos piores momentos que eu passei, a música me ajudou, né? Que nem, não lembro quem dizia a frase que os discos não te julgam. O Henry Rollins, Henry Rollins falou isso, né? Os discos, eles não riem de você, eles não te julgam. E sempre foi isso, né? O rock, com o passar do tempo, ele viveu junto com a história, né? Então, nos anos 50 pra cá, tudo que acontecia no mundo, isso impactava, né? Você pegar o final dos anos 60, tanto pra parte do pessoal mais amor quanto os doidões de Detroit, né? Você tinha, assim, galera que tinha uma ideia, né? Que acreditava em algo. E hoje, com a globalização, ao invés de melhorar, acabou meio que dando uma freada em certas coisas, né? Então, é engraçado que você tem muito mais informação hoje sobre o que aconteceu na história e as pessoas não simplesmente elas ignoram, elas não sentem interesse em atrás de mas da onde veio isso aqui? Né? Eles vão lá, ligam aqui FM em qualquer rádio, fica tocando um monte de música de rock, o cara é capaz, o Bolsonaro, escutar uma música do Little Richard na rádio e sair dançando, mas não sabe que essa música foi uma pessoa que, se dependesse das ideias dessa pessoa que estava ouvindo, ele estaria preso, morto, ou qualquer uma coisa do tipo, né? E o rock and roll nasceu no sofrimento, né? De pessoas que eram julgadas, pessoas que não tinham espaço, que não conseguiam arrumar trabalho, pessoas que eram julgadas pela cor, pessoas que eram julgadas pela até então criminosa orientação sexual, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, nos anos 70, a Jane County, o Wayne County, né? Como queira chamar, que foi a primeiro artista trans do rock, né? O Mike Ramone, inclusive, foi o batera dela, né? Nessa época. E tinha estados que mandavam prender, porque era considerado crime. Isso nos anos 70, que era bem mais na frente. Agora imagina como que era nos anos 50. O pessoal fala, pô, Chuck Berry era um nojo, que o cara, todo show até velho, ele contava dinheiro na bilheteria, não tava nem aí. Aí tudo bem, né? O cara era meio arrogantão e tudo mais, mas cara, se ele tá fazendo isso é porque passaram muita perna dele tempos atrás. O pessoal não se toca disso, né? Os caras são desconfiados, os caras têm uma mentalidade diferente, porque o showbiz naquela época era muito mais severo, né? E é bem por aí, né? Pô, cara, então, eu acho que assim, sempre teve política, a galera que acha que nunca teve política no rock, tipo, sei lá, acho que é falta de neurônio, tá ligado? Que nem você vê nas redes sociais a galera fica, ai, não sei o que, não pode botar política na música, porque estraga a música, papapá. Mas arrombado, tipo, achação de Bloody Sunday de uma música maravilhosa, e não sabe que ela é carregada totalmente sobre política, cara, por exemplo. Ou o cara que fica falando, Dead Fish político, papapó, mas, pô, que foi um exemplo que a gente usou bastante quase agora, mas o Dead Fish, tipo, as músicas do Dead Fish são carregadas de política, tá ligado? E mesmo assim, cara,
E a galera não... Parece que é um negócio de má vontade, de não querer saber o porquê do negócio ali, sabe? E fica essa papagaiada toda, mano. E como você já falou bem, o Flávio Puta falou melhor ainda, cara. Mano... Vai ter, sempre vai existir e sempre vai ser. E, cara, eu acho que quem achar o contrário, mano, ou tá louco, ou tem problema mental, ou tem algum problema de como eu posso dizer, de caráter, tá ligado? Ou tem um problema de caráter, porque, mano, não tem como, velho. No rock, independente de suas esferas todas, sempre vai ter política, mano. Ele é apolítico, tá ligado? Mesmo que seja pra um lado esquerda, direita, centro, sei lá, mano. Qualquer um, velho. Ele sempre foi um som político, ele sempre teve o seu lado de protesto, ele sempre teve o seu lado de cutucar ferida, tá ligado? De governos, de ditadores, de políticos, de arrombados, de quem quer que seja. Então, eu acho que a função do rock, numa das partes além da música, e também de divertir, de desestressar, de curtir, mas é a de passar uma mensagem política sempre. Perfeito, Ferraz, perfeito. Flavinho, e complementar aqui da minha parte, Ferraz e Flávio, como a gente vive num bairro e eu não milito, né? Eu fico mais no campo das ideias mesmo com a galera. Então aqui é assim, você tem que ter uma paciência e tal, né? Você tem que conversar, porque eu acredito que todo mundo tem um lado muito bom, né? Tem um lado que respeita todo mundo, né? Que tem que ter espaço para todo mundo. Então aqui a única coisa que eu tento assim é conversar as pessoas, orientar, entendeu? Tentar levar elas para um lado que não seja um lado político, mas um lado de respeito, né? As pessoas em todas as suas ideologias, sua sexualidade, sua religião. Então é muito foda, porque aqui a gente na periferia, a gente é programado para ser agressivo, né, cara? Pra gente sempre medir os outros e tal. Parece que é uma coisa de como a gente aprendeu, né? Uma coisa meio... parece embutida no DNA, assim, né? Então, da minha parte aqui de militância, é trocar uma ideia com a galera, tentar orientar, né? Tentar, ainda mais nessas eras de fake news, né, cara? Era de WhatsApp, então é tentar orientar e conversar. Que garanto pra você, cara, tem que ter uma paciência, né? Porque é muita informação mentirosa e é muita coisa, né? Pra trocar ideia, né? O Flávio sabe, eu acho que o Ferraz também, onde ele mora. Então, assim, é o que eu tento fazer aqui, né? Com as pessoas ao meu redor, né? Então, acho que isso já é uma coisa bem legal, assim, né? Da gente tentar fazer, né, cara? E é isso. Não sei o que vocês acham aí. Então, cara, eu acho, assim, louvável quem tenta ser didático com as pessoas, porque, assim, é uma maneira de você tentar dar uma luz pra quem você sabe que não tá agindo pela maldade, tá agindo porque foi influenciado. Isso acontece muito, as pessoas sofrem mutações, né, de pensamento. Tem essa de, você tá se contradizendo porque você falou alguma coisa 7 anos atrás. As pessoas mudam com o tempo, pra melhor ou pra pior. Então eu acho válido, assim, nesse debate, tentar ser didático com as pessoas que você sabe que elas podem te ouvir. Tem aquela coisa, né, muito o discurso inflamado, né, de ódio, ele pega fácil nas pessoas, porque, pô, às vezes o cara foi lá, trabalhou, fez hora extra, foi sacar o dinheiro, foi assaltado. Aí, sei lá, bateram no cara, levaram a grana dele, ele vai ficar revoltado. As chances de ele ficar revoltado com, sei lá, e escutar um discurso desses, né, de vamos colocar a polícia na rua, porque bandido põe bandido morto, essas coisas, vai pegar esse cara e esse cara vai ficar inflamado. Corrupção, aí você vê cara que tem conta na Suíça e quando você mal consegue comprar o feijão. Então muita gente acaba indo para esse discurso extremista justamente por se frustrar com o sistema, né, como as coisas acontecem. Elas não conseguem entender que tem um motivo que leva até essa situação, por exemplo, do assalto, a situação da segurança acontecer, né? Eu vejo assim, por exemplo, eu sou professor, cara, então eu tenho alunos que têm esse discurso de ódio implantado neles, eu já tive, né? E é difícil porque se eu falar alguma coisa já é um conflito que vai além do que eu estou proposto a fazer. Então é muito difícil, às vezes, você fazer vista grossa com certas coisas que você ouve, né? E como eu trabalho com curso livre, né, não trabalho na rede estadual e também não trabalho em escola particular, então eu tenho gente assim de diversas
diversos backgrounds, né? Algumas pessoas com um pouco mais poder aquisitivo, outras com menos, né? Eu tento manter aquela coisa homogênea sempre de tratamento, eu sempre percebo como vou abordar um, como vou abordar outro. E desde essa ascensão do Bolsonaro, do bolsonarismo aqui no Brasil, é muito difícil às vezes eu escutar certas coisas e ficar quieto, né? Então eu sempre corto as coisas antes do debate acontecer. E eu sei que a pessoa vai falar, mas eu já corto porque é muito foda, cara. Muito foda isso aí. Boa, vamos indo para as 2 últimas perguntas. E agora vamos falar um pouco sobre a quarentena. A gente está chegando a 23 mil mortes pelo Covid aqui no Brasil. Um caos social que talvez a gente nunca tenha visto antes. Pode aparecer por aí e aí a gente, os impactos vão ser gigantescos. E eu gostaria de saber, assim, cara, depois que tudo isso acabar, se acabar, não temos aqui uma previsão de quando tudo as coisas normalizam, você acha que esse ódio na música que a gente tava falando esse tempo todo, esse conservadorismo, né? Você acha que ele dá um tempo? Você acha que as pessoas vão aprender, vão refletir? Vocês acham que vai acontecer isso? Ou é ao contrário? Vocês acham que vai radicalizar cada vez mais? Vocês acham que isso não é só uma fase? Vocês acham que é uma coisa que vai vir pra ficar assim? O que vocês acham? Cara, eu acho que vai ser tudo a mesma coisa. Eu acho que a mudança que nós vamos ter maior vai ser no caso do quê? Do ser humano em si com outro ser humano. Tipo, eu acho que vai ter um pouco mais de afeto, de carinho entre, por exemplo, você ter aquela pessoa que você tinha uma amizade, porém você deu o tempo interrompeu. Eu acho que a coisa de você ter o convívio social direto, tipo, não pela internet somente, como muitas pessoas têm por causa das coisas que a vida nos impõe, né? De trabalho, cuidar de casa, a porra toda. Eu acho que nesse ponto muda. Agora, musicalmente não vai mudar porra nenhuma. Vai ser a mesma merda. Vai ter as mesmas coisas, vai ser os mesmos problemas, vai ser as mesmas bostas, vai ser tudo igual, cara. Eu não vejo nenhuma mudança referente a isso. E eu acho que não vai mudar. Eu acho que nós vamos ter tudo igual, saca? O que talvez aconteça, no caso, vamos se dizer, Brasil em si, a gente pode ter uma outra mudança a partir das próximas eleições, né? Porque as eleições vão chegando, os caras vão se revelando, entendeu? Então talvez ali você veja a revelação de outras pessoas, ou tendo o lado total da esquerda ou total da direita, assim, saca? Talvez as pessoas que não estão aparecendo agora apareçam nas eleições, que não dão a cara a bater, assim, independente do lado. Mas mudança, cara, eu acho muito difícil. Eu gostaria, mas eu acho muito difícil. Cara, eu concordo com o Ferraz, cara, porque se era o momento de ter alguma mudança, seria agora, né? Que a gente tá enfrentando aí a situação mais difícil, né, da pandemia. Então, eu acho que assim, quem já é uma pessoa afetuosa, que é uma pessoa que se importa com o próximo, vai continuar sendo, quando isso acabar, talvez mais ainda, né, porque não vai ser só acabou, vamos todo mundo ir pra rua, não é assim, né, a gente vai ter que tomar durante muito tempo cuidados, né, de higiene, né, a gente vai ter que se conscientizar mais para não piorar as coisas, né. Agora no quesito musical eu acho que não vai ter muita diferença, porque a maioria dos músicos estão preocupados em como eles vão gerar grana, né, porque não se sabe quando vão poder ter show de novo, grandes shows, festivais, era uma fonte de receita muito grande. Os caras estão preocupados com isso, eles estão preocupados em fazer um disco sobre a situação, sobre se posicionar, eles estão preocupados com onde bate neles, né? Eu não tiro a razão também, porque tem muita gente que tá sendo prejudicada, né, em relação a isso. Então eu não acho que a preocupação maior é ter algum tipo de ativismo pós-pandemia. E é provável também que durante o período eleitoral a gente vê as pessoas aí dando a cara a tapa, mas eu também não sei.
Eu também não sei. Se a gente vê como as pessoas estão reagindo a toda essa situação, quem é ruim vai continuar ruim, quem é bom vai continuar bom. Acho que não vai ter muita coisa além disso. Bom, eu vou ser otimista. Eu sinto que se até o Lobão caiu fora do bolsonarismo, porque, vamos lá, né? O bolsonarismo é outra coisa, né? O que nós estamos falando aqui é outra coisa, né? O bolsonarismo, ele é essa coisa do culto à morte, do culto ao ódio, tá ligado? É uma coisa muito perigosa. Tudo bem que fisicamente ele pode ter pouca pessoa, ele pode ter 30% dos brasileiros só, mas é uma coisa muito, muito perigosa. Se o Lobão saiu, certos artistas aí que eu ando acompanhando saiu, então eu acredito que pode, depois disso, depois a pessoa sentir na pele que quer ter perdido um parente, ter perdido um amigo, talvez ela desembarque dessa, né? E então é uma coisa que é a minha opinião, assim, né? Mas eu tô sendo otimista, cara, coisa que eu não costumo ser. Então eu acho que fico mais do lado do que vocês falaram, hein? Eu acredito que depois da pandemia vai ter muita inspiração para material, né? Para as pessoas fazerem letras, escrever sobre as coisas, né? E então vai ser um prato cheio, assim. E é aquilo que o Flávio falou também, que os artistas vão ter que reconstruir as carreiras, né, cara? Muita gente vai perder dinheiro, inclusive quem está falando aqui, Ferraz, Flávio também, então nós vamos ter que recomeçar tudo do zero, então vai ter que ser conversado, né? Tudo vai ser jogado na mesa, assim, não vai ter o que fazer. Então, sei lá. Assim espero, né? Mas agora vamos para a última. E aí, para fechar essa edição, né? Para terminar aí num ânimo melhor, né? Do nosso pessimismo desse programa aqui. Eu queria que vocês falassem, eu vou falar também no final, discos políticos que vocês recomendam para quem tá ouvindo, para quem é jovem, né? Para quem quer escutar algo com um tema mais politizado e tal, seja internacional, seja nacional. E aí nessa recomendação a gente pode sair do rock, se quiser falar de outro estilo, a gente pode falar. Quem quer começar aí? Chamaram o Grandmaster Flash pra fazer a abertura dos shows e tal, então assim, foi um crossover cultural interessante, mas o disco é bem político, principalmente a música Washington Bullets, né, que é para mim a melhor letra do Joe Strummer, né, que fala das revoluções na América do Sul, na América Central, né, também criticando algumas coisas. Eu acho que é uma das melhores músicas políticas que eu conheço, é Washington Bullets, né. Tem outro, Ivan Meets G.I. Joe, que fala sobre o conflito entre a Rússia e os Estados Unidos, que é o batera até que canta essa música, show de bola, né? Tem a Magnificent Seven, né? Que é considerado um dos primeiros raps de branco, né? Que é sensacional, cara, essa música que fala sobre os trabalhadores, né? O dia a dia dos trabalhadores da working class britânica, eu acho bem bacana, né? Então tem uma versão de Career Opportunities, que é uma música do primeiro disco do Clash, só que cantado por crianças, cara. É bizarro e maravilhoso ao mesmo tempo. Então a maioria das músicas do disco são bem políticas. Eu acho que o Joe Strummer, liricamente, estava afiadíssimo naquele ano, né? E simplesmente sensacional, cara. E pode ser um disco cansativo, né? Afinal de contas, ele é um disco triplo, né? Algumas músicas são um pouco viajantes demais, mas vale a pena dar uma chance pro Sandinista. O Joe Strummer era foda, cara. Às vezes eu converso com o Jean, a gente se pergunta o que será que o Joe Strummer ia pensar do que tá acontecendo agora, né, cara? Que falta esse cara faz. Eu vou meio emendar na dica do Flávio, porque a gente tem uma galera que meio que fala que o cara foi o Joe Strummer brasileiro, e também pela falta que ele faz. Então eu vou falar na verdade eu vou falar 2 discos do Cólera, né, e do grande Redson, que não tá mais entre nós, infelizmente, e é um disco na sequência do outro, que é Pela Paz em Todo Mundo, que é de 86, e o Verde Não Devaste,
de 89. E o que era dito muito, que foi falado assim na época, é que enquanto Ratos, o Olho Seco, as outras bandas ali, o Fogo Cruzado e tal, falava da treta dos punks, falava contra a polícia e contra, tipo, o ataque nuclear, que o Rato de Porão ficou muito em foco nessa parada do ataque nuclear. O Pela Paz de Todo Mundo tem uma música que fala de paz, tá ligado? Que ele relata dos ataques, a própria Pela Paz, né? Que relata de vários ataques e várias guerras e problemas nos países do mundo, né? Que ele até fala da camada de ozônio e fala de violência e tudo mais. Daí ele fica, mas quem se importa? Quem se importa? Ele fala, eu me importo e pela paz em todo mundo. E é muito louco isso, porque dentro do punk, quantas bandas a gente já viu que tá pedindo a paz e enquanto as outras estão falando de caos, guerra, destruição, bomba atômica, morte nuclear, um monte... Não que o Cólera nunca fizesse isso. Duas Ogivas é um exemplo muito grande sobre guerra e sobre a destruição que armas químicas poderiam fazer. Mas o Cólera era muito à frente do seu tempo, como o Clash sempre foi muito à frente do seu tempo. Tanto que o Verde Não Devaste tem música sobre a proteção da natureza, de frear o destruimento das florestas. E então era muito à frente de todos ali do movimento punk nacional ali, com ideias completamente diferentes e coisas que as pessoas ali não viam, mas se você for ver agora tudo aquilo que o Cólera cantou afetou todo mundo e afeta até hoje, saca? A gente não fala mais tanto tipo de bomba nuclear, por exemplo, mas a gente fala de uma devastação na Amazônia. A gente, que depois o Ratos também veio falar, né, um pouco mais à frente, mas o Cólera, ele sempre foi muito aquém do seu tempo, e o Hudson sempre foi um cara muito aquém do seu tempo, de ter a ideia, de ter o pensamento de estar falando sobre outras coisas, além de apanhar de polícia, bater na polícia e bater no governo, saca? Então é muito foda esses dois discos. Lógico, a discografia do Cólera é sensacional, como Ratos de Porão, como o começo do Olho Seco, não depois o Fábio fascistinha, apoiador da polícia militar, filha da puta do caralho, e tantas outras bandas, Fogo Cruzado, Psicose, vão ter o Brigada do Ódio, vão ter várias, mas o Cólera sempre foi muito à frente, e tanto quando o Joe Strummer faz falta, o Hudson faz muita falta também. Ótimas sugestões, discos fodidos. Eu não vou lançar aquele óbvio, né? Eu não vou falar do Sobrevivendo no Inferno, do Racionais, eu não vou falar o Brasil, do Ratos de Porão, que são discos atemporais, assim, né? Infelizmente, muita das coisas que falam nos dois discos, assim, pra mim ainda continua acontecendo nas perifas, assim, então é meio a concurso, né? Então eu vou dar uma dica mais recente, que é o disco do Fantástica Fábrica de Cadáveres, do Eduardo Tadeu, ex-Facção Central. Pra mim, um dos melhores letristas de rap, assim. É o disco anterior, ele lançou até um recente, depois eu deixo nos links lá. Mas esse disco, puta, cara, é um disco duplo. Pra mim, esse disco é quase como um drone passando pelas periferias de São Paulo. Mas eu acho que qualquer lugar se aplica aquilo, né? Então fala muito sobre a juventude periférica, sobre a criminalidade, fala muito sobre o que atinge a corrupção, né? Para onde que o que pega quando você corrompe a juventude, né? Você deixa as crianças fora da escola. Então, assim, é um drone filmando, sabe? Tudo que acontece na cidade, assim, né? Nas cidades. Então, pra mim é um disco muito forte, é um disco duplo. Uma letra melhor que outra, assim, tipo, puta, ele é um puta letrista, o Eduardo, sabe? Um dos melhores letristas, assim, da geração do rap. Não é dessa geração nova do hip hop, que é muito peace and love, assim, né? O Eduardo Tadeu tem uma coisa política muito forte, assim, né? Desde o Facção. E então é fantástico, assim, é um disco, tudo bem, é um disco deprê, não é um disco pra você ouvir a qualquer hora, porque é muito realidade na sua cara, assim, né? A molecada de hoje em dia que escuta rap talvez não goste muito disso, né? Eu
Eu sei porque eu acompanho por Twitter, eu vejo o pessoal até questionando, né, esses rappers das antigas e tal. Então, assim, é um baita disco, um disco recente, e eu acho que, infelizmente, segue muito recente ainda, né? Nada mudou e se a gente for parar pra pensar, as coisas até pioraram. Então é isso, essa é a minha sugestão aí de discos políticos. E tem vários outros aí. Deixa aí no seu comentário, você que tá ouvindo, se você lembrar de outros, fala lá com a gente lá, né? É bom a gente lembrar outros e tal. Quem sabe a gente volta a falar aqui no programa, certo? Então é isso, muito obrigado aí. Agora vamos pro último bloco, deixar esses dois em paz aí, que eu tô enchendo muito o saco deles. Aí agora vamos para aquela sessãozinha que é dicas que não são musicais, né? Pode ser documentário, pode ser livro, pode ser documentário sobre música também, pode ser qualquer coisa. Quem quer começar aí? Cara, eu vou dar uma minha dica, um filme que eu assisti no fim de semana passado, que é o Room 37, A Misteriosa Morte de Johnny Thunders. Bom, pra quem não conhece Johnny Thunders, cara, é um dos meus ídolos, é o guitarrista do New York Dolls, do Johnny Thunders and the Heartbreakers, lendário, um dos pais do punk, né? E também o lendário Junkie, né? Dificilmente você vai encontrar alguma gravação ao vivo do Thunders que ele não esteja absolutamente muito louco, né? É até triste porque o cara era muito talentoso, mas as drogas, principalmente a heroína, fudeu com a vida do cara. E um dos assuntos mais comentados, né, com quem gosta de rock é como ele morreu, porque até hoje a gente não tem uma certeza de como ele morreu, né? O que a gente sabe é que ele foi para Nova Orleans, né? O Johnny Thunders é um cara de Nova York, ele foi para Nova Orleans para se limpar, né? Compor um disco novo, isso foi no começo dos anos 90, e ele se acomodou num hotelzinho e tal ali, e o cara, depois de 4 dias, faleceu, né? E descobriram na autópsia, né, que ele tinha uma leucemia já avançada, só que era aqueles caras que não vai em médico, né? Aqueles caras que não busca tratamento, então ele queria ficar limpo por conta própria, e a gente sabe como é difícil, né, para um junkie se curar assim muito rápido, né? Então ele tentava sair fora da droga, bebendo e usando outras coisas aí. Mas enfim, o filme, ele é do ano passado e trata esses últimos dias da vida dele, né? Nesses dias que ele se hospedou em Nova Orleans. E é um filme muito bom porque os diretores são os irmãos Cordeiro, né? Eles dirigiam e dirigem muito videoclipes, né? Já dirigiram clipes do Mr. Big, do 69 Eyes, o último do David Hasselhoff. Eu até tive um contato com um deles, bem gente boa e tal. E o primeiro filme mesmo, assim, foi esse que eles fizeram. Então é um filme meio de baixo orçamento e tal. Mas o mais curioso é que ele é um filme de terror, né? Então ele trata esses últimos dias dele, ele tendo alucinações, você não sabe muito bem o que está acontecendo, se é real, se é fruto da imaginação dele. E o ator que faz o Johnny Thunders interpreta até que bem, né? Eu acho que demonstrou ele ser um pouco menos badass do que ele sempre aparentou, mas eu achei a ideia interessante. Eu não imaginava que se trataria de um filme de terror, né? Eu mesmo tomei vários sustos assistindo. Eu acho que seria uma tendência interessante tratar com personagens do rock and roll e dar uma cara nova, em vez desses filmes biográficos aí que já tá começando a ficar um pouquinho já muito glamuroso e tal. Acho que colocar uma perspectiva diferente ia ficar bem bacana, entendeu? Então é isso aí, Room 37, essa é a minha dica pra quem gosta de terror e pra quem gosta de rock and roll. Então, minha indicação vai ser um pouco diferente. Eu ia indicar livro, filme, mas eu resolvi mudar. Eu vou mudar por quê? Vou resumir rápido. Há 10 semanas, a TV Bandeirantes São Paulo e no Brasil, em algumas afiliadas, no período da manhã ali, por volta das 10 da manhã até 1h da tarde, reviveu uma coisa que não passava quase 20 anos na TV brasileira, que é os Tokusatsu. Tokusatsu nada mais é que filme de efeitos especiais, porém aqui a gente conhece
apareceu como os heróis coloridos, né? Então, o Jaspion, o Jiraiya, os Changeman, essas coisas todas. Na Band, tá passando o Jaspion, o Jiraiya e Changeman. Porém, na Amazon, né? Pra quem tem o Amazon Prime, ainda tem o Flashman, o Giban, National Kid, Garo e Ultraman. Porém, a minha dica, na verdade, não é nenhum desses. É lá no YouTube. Por quê? A criadora de a maioria das séries famosas, tem algumas outras que também ficaram famosas no Brasil e não foram por eles, mas é a Toei. A Toei é uma empresa japonesa, né, que faz filmes e animação, e já faz um tempo atrás a Toei lançou um canal chamado Toei Tokusatsu, que são as séries, são acho que mais de 50 séries Tokusatsu que eles disponibilizaram, ou 50 ou 70, eu não vou lembrar, que eles disponibilizaram online e completos, não assim toda a série na hora. Cada semana eles vão colocando capítulos, tirando esses que tem no Brasil, que são de direitos da Sato Company. É até engraçado que quando você abre no YouTube lá, Toei Tokusatsu World Official, que é o que chama, você vai ver a imagem do Jaspion, porém não tem episódio do Jaspion, porque no Brasil o Jaspion é transmitido pela Sato, é da Sato, a Sato transmite no Amazon e na Band, mas tem coisas tipo muito doidas, tipo Mahjong Sen, que nunca passou aqui no Brasil, tem o Inspector que chegou a passar no Brasil, Gavan, Robot H-Chain, Combattler V, que é um desenho, e cara, tem muita coisa que nunca passou no Brasil, tem alguns que passaram no Brasil, né, em caso do Inspector e do Gavan, e é muito doido, cara, porque conta a história não do cinema japonês, mas conta a história desses seriados do Japão, e alguns são até tem alguns que são na linha do medieval e tudo, que contam também uma história também medieval do Japão, então é muito legal. Pelo celular você só consegue colocar em inglês, porém no navegador, no computador, se você quiser ver as legendas em português, você consegue colocar do inglês, e do inglês você consegue traduzir pro português. Fica uma tradução meio ok, mas já dá pra entender, né? Porque alguns poucos desses que a Toei tá liberando, tem uma galera que já traduziu aqui no Brasil, por exemplo, o Jean Parson, mas tem outros que nunca tiveram tradução aqui. Então é bem legal pra conhecer as coisas. Então essa é a minha dica. Minha dica é o Toei Tokusatsu World Official, canal do YouTube aí de Tokusatsu oficial da Toei. Minha dica, quando eu era moleque, eu tinha o PlayStation 1, não sei se vocês tinham o PlayStation 1, e tinha um jogo chamado Final Fantasy VII, que era um RPG lá que eu nunca consegui salvar, cara, mas eu lembro que eu cheguei no segundo CD, era muito inglês pra mim, né, cara? Então, e era um jogo bem conhecidão, né? Então, esse Final Fantasy VII aí, ele ganhou um remake, né, pra PlayStation 4 e pra Xbox, nem sei se tem pra Xbox One, que eu tô por fora de videogame. Então, o que eu ando fazendo esses dias pra não entrar totalmente na depressão, eu tô assistindo o gameplay desse remake do Final Fantasy VII. E assim, pra não cair na deprê, lógico que tá totalmente diferente o negócio, né, cara? Porque o jogo é muito antigo e tal, então eu não lembro de nada da história, mas eu lembro de ser divertido. E eu acho incrível como hoje em dia é bem feito, né, cara? Os jogos, assim, né? É tipo mais filme o negócio do que produção. Eu tô assistindo lá de pouquinho, sabe? Porque chega à noite aí eu tô tendo uns problemas pra dormir e tal. Então eu fico vendo essas besteirinhas, assim. Então é muito legal. E assim, eu vou confessar, né? Eu sou um cara que hoje em dia eu não tenho paciência pra jogar os games. Eu tenho muito mais paciência pra assistir jogando, assim. Porque hoje em dia, como eu disse, parece um filme, né? E acho que é a primeira parte do jogo, acho que nem tem, né? Quando que vai estar pronto o negócio. Então, mas assim, a primeira parte é muito impressionante. Lógico, o jogo tá todo mudado, mas aí os personagens, tem o Cloud lá, que era um bichinho cabeçudo e com cabelinho loiro, assim, virou outra coisa, assim. Então é muito interessante, cara, uma experiência muito doida você ver os outros jogando, assim, né? E porque, como eu disse, é um filme hoje em dia. Tipo, pra mim não é jogo, pra mim é muito complicado, tá ligado? Porque é muito diálogo, é muita informação, então minha cabeça de idoso já acha tudo isso muito complicado, sabe? Então eu fico assistindo. Então eu recomendo aí pra quem gosta e não tem paciência de jogar que nem eu, e nem tem o videogame, né? Que eu não tenho um PlayStation 4 e pelo que eu sei é bem caro, né? Então, assim, então assiste lá, cara. Tudo bem, não é a mesma coisa que você jogar mesmo, mas é muito interessante ver o avanço tecnológico, assim, dos jogos. É um jogo bem impressionante, assim. Então assistam aí Final Fantasy VII Remake, é um vídeo de 16 horas, então não vejam tudo num dia. Não, 16 horas o vídeo, né? Imagine quanto é o jogo, né? O jogo deve ser, sei lá, umas 40 horas o bagulho.
Bom, primeiramente quero agradecer demais aí para vocês dois por ter disponibilizado o tempo de vocês para participar. Sempre um prazer aí vocês participarem aqui comigo. Obrigado aí por estar envolvido no projeto. Então esse é o espaço aí para vocês dar um salve aí para alguém, dar algum recado, mandar uma mensagem, deixar o endereço das redes, né, para as pessoas seguirem. É isso, cara. Muito obrigado. Se quiser, já dando salve aí, se despedindo. Mais uma vez, muito obrigado, cara. Ô, Jean, obrigado aí pelo espaço mais uma vez. Aí o Flavinho também, camaradas aí de longo tempo. Espero que logo que acabe aí essa quarentena, a gente se trombe aí pra tomar aquela gelada. Falar rápido dos meus contatos, né? Eu escrevo pro site Post Hardcore BR, então no Facebook é Post Hardcore BR, no Instagram Post Hardcore _BR. Tem o meu Instagram, que é tferraz1234. pessoal, e a gente tem um podcast que chama Mesão de Boteco, onde a gente fala mais solto, mais livre, até o Jean já foi cobaia de várias gravações minhas aí, e também no Mesão, no número 5. Obrigado pelo espaço, cara, e valeu aí. Esqueci de falar, né? O Mesão de Boteco nos agregadores aí, é só procurar Mesão de Boteco. E eu queria também deixar a mensagem pro Kainan, que é aniversário dele hoje. Parabéns, Kainan, tudo de bom. Felicidades aí. Ele vai dar risada quando vir isso. E é nóis, rapaziada. Obrigadão mais uma vez. Quando precisar, sempre aí, Jean, Flavinho, todo mundo aí, quando precisarem, dá um toque aí, procura a gente. Tamo junto. Valeu. Bom, valeu aí, Jean, pelo espaço aí, pelo podcast, tá muito foda. Um abração aí pro Ferraz, gente boa pra caramba. Muito tempo aí que eu não vejo pessoalmente, mas é legal essa interação aqui também. Quando tudo isso acabar, a gente vai tomar um Danone, falar de som, que é o que interessa nessa vida, né? Bom, deixar aqui o meu Instagram, que é a rede social que eu uso mais, é o @prochenetavera, tudo junto. Onde deu pra perceber, eu sou fã de Hermes e Renato, né? Muita gente não entende aí meu nome na rede social até hoje, mas foi uma brincadeira aí que eu não tenho coragem de trocar o meu Instagram, o nome do meu Instagram, porque eu gosto muito do Prochenetavera. Então é isso. Se puderem seguir também o Von Black, que é o som que eu faço lá, o que eu citei, que é o Rock and Roll Dark aí, rede social qualquer, eu esqueci, é @TheRealVonBlack, isso. Eu tive que colocar isso porque tem um rapper chamado Von Black, mas sabe, que por sinal as músicas dele são ruins pra caramba. Então eu tive que colocar aquele O nórdico no lance, mas não foi pagação de pau de Ragnarsson, não. É só pra mudar um pouco, pra dar uma. Nome genérico podcast. Nome genérico podcast. Salve, salve, galera. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Você que tá com insônia aí,